Bom, ainda falando na política, mas no Congresso Nacional, que tem um tempo muito curto para aprovar principalmente as pautas econômicas. O nosso entrevistado agora é o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Tudo bem, senador? Como sempre, obrigado pela gentileza com os espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Tiago. Meu abraço a você e a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, senador, nessa reta final, eu queria começar perguntando, a gente tem essa discussão da reforma tributária que já passou pelo Senado e agora vai para a Câmara. O senhor acredita consideravelmente que é possível que a Câmara aprove de uma vez por todas essa regulamentação da reforma tributária? Porque se fizer alteração, volta para o Senado e não tem tempo, né, senador? Bem, a Câmara é uma casa autônoma e, naturalmente, irá discutir, e não será pouco, o que o Senado votou. Nós entendemos, é um bom texto, mas lá terá uma outra visão, inclusive, dos deputados em relação a esse assunto. Se nós conseguirmos aprovar a reforma tributária, eu digo que no ano de 2025 já teremos feito algo muito importante para o país. Pelo menos já teremos dado uma sinalização clara de quando ela começa. O futuro presidente da Câmara, que está sendo apontado, já disse que é uma das prioridades para a próxima legislatura por lá, e nós, o Senado, vamos acompanhar toda essa mobilização. Mas não será com poucas discussões, não, viu, Tiago? Porque é um tema polêmico, é algo que envolve toda a multiplicidade da sociedade brasileira de negócios. Há setores que não ficaram satisfeitos, naturalmente, com o texto final, há outros que reclamaram com relação, por exemplo, aos incentivos dados lá à Amazônia, à Zona Franca de Manaus, a criação de uma refinaria com recursos públicos. Isso é parte. A Câmara vai dar uma contribuição, mas eu espero que a gente consiga chegar a um consenso para que em 2025 nós tenhamos essa reforma totalmente aprovada. Os presidentes da Casa, que, como eu disse, se avizinham, tanto Davi Alcolumbre quanto lá na Câmara dos Deputados, estão dispostos a dar uma resposta rápida à população brasileira. Senador, vou trazer os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. A Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, senador. Na sexta-feira, o presidente Rodrigo Pacheco disse que o pacote fiscal, o pacote de corte de gastos, será aprovado também pelo Senado este ano. O senhor concorda ou é um otimismo excessivo do presidente do Congresso? Olha, essa semana será muito curta aqui. Nós teremos votações somente na terça e na quarta, entre as votações mais importantes. A questão do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida, está previsto para amanhã. É o principal assunto do dia, que garante aos estados mais endividados uma possibilidade de alívio no caixa. E na quarta-feira, o Código do Contribuinte. Não está aqui na previsão a questão do pacote de gastos do governo, que, a meu ver, vai enfrentar muitas dificuldades, ainda que entre numa pauta de quarta-feira, por exemplo. É um assunto que os parlamentares aqui no Senado não estão dispostos a votar em toque de caixa. Kobayashi. Senador, boa noite, um prazer falar contigo. Uma outra pauta que vem sendo tratada como prioridade é o projeto aí de regularização das dívidas com os estados. Eu acho que isso pega um pouco mais no Senado, onde estão os representantes dos estados na federação, né? Como que o senhor analisa esse projeto e qual a sua projeção para o caminho dele aí no Congresso Nacional? Olha, Kobayashi, é um projeto bom, porque já foi votado aqui na Casa, foi à Câmara, voltou com algumas modificações e vai para aprovação final amanhã do plenário. O mais importante desse projeto, a meu ver, ele cria regras para que os estados não aumentem despesas fora do aumento da arrecadação e do resultado primário positivo que tenha no ano anterior. Porque o que sempre aconteceu aqui, Dora e Kobayashi, é que você renova as dívidas dos estados. Os novos governadores, quando entram, começam a gastar, a tomar novos empréstimos e é algo sem fim. Hoje nós estamos falando de quase 800 bilhões de reais em dívidas dos estados, de 4 principalmente, são os que têm 90% de toda a dívida. Então nós estamos criando, pelo PROPAG, a possibilidade que o estado escolha entre juros de IPCA até 2%, até juros zero, dependendo da maneira como ele vai dar a entrada nesse programa até o final do ano que vem. A utilização de recursos para
o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. Há uma série de exigências que, a partir de agora, começam a restringir a gastança que sempre marcou. Agora, o projeto, a meu ver, será aprovado. Os senadores tiveram uma discussão muito grande com ela no primeiro turno. Meu estado, que é Minas Gerais, por exemplo, espera ansioso que esse projeto já esteja valendo o mais brevemente possível, que Minas não paga a dívida há 6 anos. Nós temos uma dívida hoje superior a 160 bilhões de reais, o que inviabiliza por completo qualquer tipo de investimento em melhoria nas condições do Estado. Então, amanhã está previsto em pauta, e eu acredito nessa aprovação. Será uma grande contribuição do Senado neste final de ano para os estados, a meu ver, Cláudio. Senador, uma última questão. O ministro Fernando Haddad pediu para o Congresso não desidratar o programa, o pacote de corte de gastos, como queira chamar. E tem liberação de emendas, ou seja, há uma pressão do Executivo no Congresso Nacional. O senhor acha que há algum tipo de interferência ou o governo está fazendo o que lhe cabe? Bem, o governo vai fazer a parte dele. O ministro Haddad naturalmente apresentou esse plano que recebeu muitas críticas, inclusive aqui no Senado. Esperávamos algo mais ousado, mais que trouxesse ao mercado e ao mundo um recado claro de que o país está realmente muito preocupado com as despesas, e não foi isso que nós vimos na apresentação do pacote, né, desse chamado pacote de gasto. Vai ser muito difícil, eu coloco para vocês com clareza, que o governo consiga aprovar sem modificações aqui no Senado, porque a primeira liberdade de nós trabalharmos. Segundo, há essa questão de que o Estado tem o problema das emendas, que há uma insatisfação muito grande aqui entre todos, né? Porque o que corre aqui, Dora, Beth e Thiago, é de que o governo usou a influência junto com o ministro Dino para segurar os recursos até a aprovação do pacote e garantir mais dinheiro para o ano que vem, dando a impressão de que as contas estão muito bem. Esse é o consenso aqui entre os senadores. A base do governo ela é menor, ela é pequena, não é uma base suficiente. A liderança vai tentar, mas eu entendo que esse pacote poderá sofrer, sim, modificações importantes aqui dentro da previsão. Como já se avizinha, por exemplo, a questão do imposto de renda. Vou dar um outro exemplo aqui. O governo quer isentar até 5 mil. Isso é passivo, não terá, mas cobrar mais de quem ganha acima de 50 mil reais é outro assunto que dificilmente passará sem modificações, porque quem ganha mais também acaba sofrendo mais com a carga tributária paralela. A questão, por exemplo, do ensino público, que não é utilizado, da segurança particular, isso tudo vai gerar aqui um embate muito grande nessas pautas tributárias para esse final de ano e o ano que vem. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, mais uma vez obrigado pela atenção, boa semana de trabalho, um abraço. Abraço a todos, muito obrigado.